Olá, está começando mais um Cine Maranhão. Nesta edição, vamos assistir ao episódio São Luís, 1951, da série Histórias Maranhenses. A produção é do Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, MAVAM, com roteiro e direção de Joaquim Aickel. A greve de 1951 em São Luís foi uma gigantesca revolta popular que surgiu como uma resposta ao coronelismo imposto ao Maranhão por Vitorino Freire. Boa sessão! São Luís do Maranhão, de há poucos dias, de suas numerosas igrejas, a ordem sossegada parecia espraiar-se para toda São Luís. O povo, sempre bem com Deus, mantinha-se melhor com os homens, acrescentando páginas claras na história tricentenária da cidade ainda hoje colonial no aspecto. Entretanto, São Luís do Maranhão parece que cansou de viver em paz. O Brasil estava vindo de uma fase ditatorial, né? Nós estávamos começando a praticar novamente a democracia, né? O país estava se reconstitucionalizando e a grande novidade nessa fase nova que o Brasil estava vivendo, sobretudo no Maranhão, era a presença de uma figura que passou algum tempo nessa fase ditatorial aqui no Maranhão, na época do interventor Martins de Almeida, que foi um camarada chamado Vitorino de Brito Freire, né, que veio para cá, para São Luís, nos anos 30, 1932, 33, para ser o secretário-geral da interventoria. Mas o Vitorino, né, quando o Paulo Ramos foi nomeado interventor, uma das exigências do Paulo Ramos, para o Getúlio, dele aceitar, era do Vitorino não ficar aqui. Mas quando veio a redemocratização, o Vitorino volta. E volta forte, porque o candidato a presidente da República, em 45, 46, foi uma pessoa que era amicíssima dele, que ele vivia exatamente na cozinha e na copa desse general, que era o general Eurico Dutra, né? E é esse cidadão que vai ser o candidato do PSD, partido do qual o Vitorino fazia parte, e se elege então presidente da República, e o Vitorino volta com toda a força, com todo o esplendor, na plenitude do seu prestígio no Palácio do Catete. E vem para o Maranhão, né, e se associa inicialmente, tenta fazer uma composição com duas figuras emblemáticas da política do Maranhão, que era o Genésio Rego e Clodomir Cardoso. Se compõe porque ele não tinha partido, o PSD, que era o partido do governo, estava na mão do Genésio e do Clodomir. Eles se compõem, mas logo depois rompem, e o Vitorino, né, fica sem partido. Mas o Vitorino era tão sagaz e tinha tanta força que ele consegue, à última hora, uma legenda de aluguel, que era o Partido Proletário do Brasil. Você imagina, o Vitorino como a legenda do Partido Proletário do Brasil, que era uma legenda de esquerda, né? Então ele traz essa legenda para cá, né? Faz do Sebastião Acho da Silva o candidato, né, do que ele queria, e elege o Acho da Silva. Na sucessão do Sebastião Acho da Silva, o Vitorino, que já estava muito mais forte ainda, ele vai buscar de novo no interior do estado um homem para suceder o Acho da Silva. Quem é esse homem? Eugênio Barros, que tinha praticamente o mesmo perfil do Acho. E àquela altura dos acontecimentos, ele já tinha reconquistado o PSD.
né, que ele tinha perdido, né, ficou com o Genésio e com o Clodomir, mas ele reconquista o PSD, mas depois ele larga o PSD, ele não quer. Ele funda um partido para ele, PST, Partido Social Trabalhista. É por esse partido que o Eugênio se candidata a governador, com o Renato Acha, filho do Sebastião Acha, do ex-governador, como vice. Vitorino, digamos assim, é um caso clássico desse tipo, porque a ascensão dele como chefe oligárquico no Maranhão foi relacionada a essa relação pessoal, né, com o presidente Eurico Gaspar Dutra, a presença dele, né, junto, né, à liderança nacional do principal partido da época, que era o PSD, e por conta desse conjunto de relações, ele vai ser sempre visto, né, no Maranhão como uma espécie de invasor. Um aventureiro que veio de Pernambuco para tomar conta do Maranhão, ou, mais precisamente, um cara que foi mandado pelo poder central localizado lá no Rio de Janeiro. Tanto que o apelido de Vitorino era, e ele próprio gostava de ressaltar isso, é que ele era um homem da copa e cozinha do Palácio do Catete, ou seja, ele era de dentro do Palácio do Governo. O senhor César Abud, que durante algum tempo respondeu pela chefia do Executivo maranhense, e o general Edgardino Pinta, comandante da 10ª Região Militar, analisam os últimos acontecimentos. E o problema todo foi que durante a eleição, o candidato das oposições era um comerciante também, que era sócio de uma firma, Francisco Aguiar, o senhor Saturnino Belo, chamado de Sato Belo. E durante essa eleição, a apuração das eleições, Sato Belo morre. Com a morte de Sato Belo, todo mundo esperava que tivesse uma nova eleição. Todo mundo está desambientado com a regra da democracia, como ia ser ou não. Mas, para palavras políticas, tinha que ter nova eleição. Mas não foi essa decisão do TRE do Maranhão, o Tribunal de Justiça, que na época comandava isso aí. A decisão foi que o sobrevivente, no caso o senhor Gélio Barros, seria diplomado governador do estado, né? Aí veio um movimento que já estava agitado, que a campanha foi dura, com um combate de oposição contra o governo, né? Extrapolou, ele dizia que ele não fica, nós não aceitamos, ele não entra no palácio, né? E o governador eleito surpreendeu todo mundo, porque não esperou em Caxias ter decisão para ele vir. Ele disse que tinha que tomar posse até o dia tal e que ele vinha e ia tomar posse. E veio e deram posse para ele no Tribunal de Justiça. Isso o povo, sem poder ter acesso a palácio, nem o que hoje chama Avenida Pedro II. Tinham colocado um bloqueio de tropa na altura da Igreja da Sé, e que a cidade para lá, se dizia na época, o governo não passa. E daqui até o palácio, o povo não entra. Para entender o significado da greve de 51, é preciso destacar bastante exatamente o papel, né, do candidato a governador pelas oposições coligadas, Saturnino Belo. Ou seja, ele vai, né, romper com Vitorino Freire, se candidata, né, pelo outro grupo, e no decorrer da campanha, né, ou seja, uma campanha extremamente tensa, com inúmeros casos de conflito, inclusive com mortos, que depois começa uma apuração extremamente demorada, extremamente longa, né? No meio dessa operação ele tem um ataque cardíaco e morre. E exatamente no momento em que a fraude estava campeando, a máquina da fraude estava funcionando. Essa situação da morte de Saturnino Belo gera uma comoção popular extraordinária. As fotos de época, elas são assim, extraordinárias, em primeiro lugar, pela quantidade de pessoas. Sabe? A estimativa é mais ou menos de 20, 25 mil pessoas participando do enterro do Saturnino Belo, numa época em que a cidade, ou seja, a cidade, melhor dizer não, a ilha de São Luís toda tinha 120 mil habitantes, ou seja, 1/6 da população por baixo estava lá participando do enterro, né, do Saturnino Belo.
Essa comoção popular se prolonga depois, né, ao longo da greve, né? Ou seja, a greve é marcada exatamente pela grande mobilização, ou seja, com mobilizações cotidianas de 5, 10, 15 mil pessoas, né, participando das atividades, participando dos comícios durante, né, os mais de 18 dias de greve. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ao transitar pelas ruas, faz-se acompanhar de 2 soldados. O ministro da Justiça, senhor Negrão de Lima, transporta-se ao Maranhão para estudar in loco a natureza dos fatos. No 24º BC, inicia-se a primeira conferência, fim da qual o ministro e o general Edgardino concedem uma entrevista coletiva à imprensa relatando as conclusões iniciais. Há tanto repórter que se formou um comitê de imprensa, o que traduz a gravidade da situação. A única vez que se desenhou um conflito tete a tete de polícia com populares foi quando Eugênio Barros chegou de volta a São Luís e entrou no Palácio do Governo pela Avenida Beira-Mar, e ao tomar conhecimento disso, os líderes do movimento grevista insuflaram o povo para ir ocupar o palácio. Aí é que aparece a figura do bota para moer, não é? Essa figura folclórica que tem aqui em São Luís, que bota ele na frente porque diziam que ele era doido, né? E dão uma bandeira do Maranhão para ele ir bem na frente comandando, né? De certa maneira, a oposição também quis utilizá-lo. E uma vez ele foi encarregado de chegar, havia um local que se chamava a divisão, tinha um nomezinho da guerra que tinha havido. E então teve um trechinho que uma vez botaram o Manoel para ele entrar. Ele disse, não, daqui não passa. Aí que ele pega essa bandeira e vai, né? Quando ele chega ali no Hotel Central, né? Ali tem um chamado Paralelo 38, dali ninguém passava mais. Ali havia um cordão de isolamento, ficava da praça do Hotel Central à Igreja da Sé. Todo mundo entrincheirado de balas, os soldados da Polícia Militar. E lá no palácio eles foram recebidos com uma linha de 3 ou 4 metralhadores, uns fuzis lá, e foram contidos ali na esquina da Igreja da Sé. Olá, está começando mais um Cine Maranhão. Nesta edição, vamos assistir ao episódio Terezinha e as Plantas, da série Histórias Maranhenses. A produção é do Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, Mavan, e da Guarnicê Produções, e tem direção de Beto Matucci. A partir desta obra, travamos contato com o pioneirismo da professora maranhense Terezinha Rego, na pesquisa e no tratamento médico fitoterápico. Boa sessão!
que representa a terra para mim, muitas coisas boas, porque a terra foi feita por Deus, né? Então ele deixou a terra para nós cultivar e ter o que se manter. Melhor. Aqui as romãs nós usamos para os problemas de garganta, em xarope, tintura, tudo a gente faz aqui. Capim-limão nós usamos com chá e suco verde. Pega ele com couve, capim-limão, hortelã, faz um suco verde. É bom para o intestino, para fazer boa digestão. A gente usar por causa de certas doenças intestinais. Hoje o povo está usando demais esses sucos verdes. Hortelã, capim-limão, manjericão. A gente não faz nada somente pelos ditos populares. A gente pega aquilo que as comunidades têm de conhecimento e a gente a transforma em científico. Esse que é o trabalho de nós fitoterapeutas, é transformar aquilo que ainda está bruto em ciência. A gente tem aqui 2 tipos de cidreira. Tem dessa miudinha que chamam uma tal de carmelitana e temos daquela cidreira graúda. Mas elas todas 2 são boas para chapa, pressão alta, tranquiliza a pessoa, ela é digestiva, ela é muito boa, calma quando a pessoa está e ajuda na pressão. É ótimo, a comunidade usa bastante, principalmente a terceira idade. Hoje nós temos 27 aidéticos que vêm pegar um vidrinho de 100 ml, totalmente de graça, não pagam nada. Eles levam um vidrinho e tomam e vem melhorando a qualidade de vida deles, porque ela ajuda um pouco nessa manutenção do sistema imunológico, ela melhora. Ela é energética, ela dá uma energia. Estamos de parabéns, agora nós vamos repetir a xanana, não compra a xanana agora, para não ficar velho. O senhor vai fazer um Serluin para melhorar essas dores na urina, né, que ele é E o senhor está se alimentando bem melhor, então não vamos fazer o xarope de milho, que é para abrir o apetite, né? Mas, urina bem. O senhor está sentindo dores abdominais, assim, não? Não, meu problema é só da urina. Só urina. Isso aqui o Serluin vai resolver também, porque ele urina muito pouco, porque ele não toma água. Ele manda ele tomar água, ele não toma água. Ah, não, tem que tomar. Olha, eu não tenho nada no rins, né? Mas eu faço controle, né? Por causa da minha idade, tem que controlar. O último exame que eu fiz, o meu médico urologista disse assim, não tem mais remédio, agora é só água. E vocês podem ver, ó, toda hora eu chamo a menina para botar um copinho, eu passo o dia todinho trabalhando, tomando água. Porque a água ele disse, seu remédio agora é água. Então, seu José, nós vamos disciplinar essa tomada da água. Aquela fricção que eu lhe ensinei, é bom fazer quando tiver com dores. Nas pernas, nos braços, cansaço, porque essa cirurgia ela deixa aquele cansaço. Não usa por causa do cheiro, bota eucalipto, folha de eucalipto dentro, que aí ele ameniza o cheiro. E 5 folhas de eucalipto, aí tu deixa de molho por 4 dias, viu? Deixar de molho por 4 dias e aí começa a friccionar.
até produzir um calorzinho, porque o álcool ele dá uma sensação de frio. Aí tu friccionas o local até produzir calor. Então o trabalho que a professora faz com todos nós, que nós fazemos esse trabalho, é justamente de combater essa automedicação fitoterápica de uma forma, né, errônea. Ou seja, eu tomo chá porque é gostoso, eu tomo esse chá de boldo porque ele é muito importante para isso e para aquilo. Enquanto sabemos que o chá de boldo, ele em excesso necrosa o fígado, né? Ele apodrece o fígado. Então o chá de boldo você tem que tomar somente naquele momento em que você não está se sentindo bem. E no caso das cólicas menstruais, que ele ajuda a dissolver os coágulos que ficam no colo uterino. Então, são situações que a gente precisa reavaliar, porque o povo, o dito popular diz o quê? Pode tomar chá de boldo, ferve várias plantas, aí coloca aquele chá bem forte dentro de uma garrafa PET daquela e fica tomando vários dias. Não, você vai estar tomando a toxicidade da planta e não a terapêutica dela. Na hora que descobrirem um medicamento para erradicar o câncer, erradicar a AIDS, todas essas doenças incuráveis, vai vir da planta. Tamanha a potencialidade que ela tem em princípios ativos. Agora, talvez eu nem esteja mais aqui quando isso acontecer, mas eu tenho tanta esperança que isso vai acontecer, porque nós temos conseguido melhoras consideráveis. Eu tenho uma fricção da minha planta, da minha tese, que é um cravo de defunto. Até o nome da planta ninguém quer nem trabalhar com ela. Ela tem um cheirinho enjoado. Eu descobri que ela tem um alcaloide nela que é excelente para as dores articulares. Eu sou a maior fã dela. Eu faço 5 litros por mês. Toda noite eu fricciono. A minha coluna fica todo tipo sentada ou em pé. Eu mantenho essa coluna só com essa fricção, fazendo de manhã e à noite, ao deitar. Não é um medicamento, não é um tratamento que você vai ter um resultado imediato. Tá? Demora um pouquinho esse resultado. Mas quando começa a surtir efeito, eles sempre acreditam que o tratamento alternativo com a fitoterapia ajudou realmente. E isso vem crescendo ao longo das opiniões nas diversas classes sociais. Isso aí já era uma coisa que meus pais usavam, né? Quando eu me entendi, a gente não usava quase remédio de botica, como eles chamavam lá no interior. Só usava eram as plantas. E as plantas, muitas coisas, elas resolviam. Nós temos resultados maravilhosos de cura, mas o papel dela principal e mais importante é a prevenção das doenças. E é isso que a gente precisa no Brasil. Uma vez que a gente não tem uma saúde ainda à altura do que deveria ser, a gente deveria ir na fitoterapia em busca dessa melhoria, né, da qualidade de vida. Eu tenho uma pacientezinha que há 2 anos eu não faço mais nenhum tratamento de quimioterapia para ela, nenhum, porque ela já esgotou tudo que existe na medicina dentro daquilo de oncologia, do câncer dela, que ela já luta contra o câncer desde 1996. E essa senhorinha, que há 2 anos está comigo, há 2 anos também está com a doutora Terezinha. E ela está bem. Então não tem como não acreditar que existe alguma coisa além, que não é só a quimioterapia, que o paciente tem que estar fazendo, porque alguns pacientes se sentem muito bem sem o tratamento tradicional. A tendência é essa, é você buscar uma medicação mais barata e isenta de efeitos colaterais. Porque os efeitos colaterais das plantas é o mínimo. Você sabendo a dosagem, o Ministério da Saúde está entrando lentamente nessa. Ele já está liberando várias plantas para que sejam utilizadas. Ela era uma pessoa fora de série. Eu acho que isso é muito importante a gente lembrar. Gostaria muito que ela pudesse transmitir mais e mais e mais o conhecimento dela, deixar mais e mais discípulos, porque ela é incansável. Amor, né, vitalidade, força. Ela é
mãe, ela é avó, ela é dona de casa e ela, sendo tudo isso, ela conduz a profissão com muita força, com muita garra e com muito compromisso. Sou feliz de ter aprendido esses conhecimentos dela. Né? Sou feliz, eu com minhas filhas e aqui as minhas companheiras. É uma pessoa assim diferenciada, né? Ela viveu, doou a sua vida, não só para a família, mas doou a sua vida para o estudo. Ela tem um dom e esse dom ela soube usar. Ela é uma pessoa querida na nossa classe, não só na classe médica, mas também em toda a sociedade, por ser essa guerreira, por ser essa pessoa maravilhosa que se doou, né? Doou a sua vida para o bem-estar de outras pessoas. É uma pessoa fora de série. É uma pessoa que trabalha, que luta, que faz as coisas como devem ser feitas, o que é muito importante nos dias de hoje, né? Porque o que as pessoas fazem para enfeite, tem aos montes. Mas para fazer trabalho não é tão